Amém, amém, amém. E Deus abençoe a vocês todos que estão conectados neste momento conosco. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui es en connexion avec nous. E o nosso culto já está quase para começar. Et notre culte est prêt pour commencer. Convida os irmãos, convida os papás, mamãe. Convite tes frères, papa et maman, para se conectar conosco agora. pour se connecter avec nous ensemble. Hoje é domingo. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Estamos em pleno culto. Nous sommes en plein culte. Deus vai te abençoar nesta manhã. Dieu va te bénir ce matin. Se conecta Se connecte e partilha. Manda o link nas pessoas, os teus amigos que você conhece. et partage aussi déjà le vidéo et convide les autres que tu connais. Estamos na sua espera, faça isso. Nous sommes à ton attente, fais cela. Deus vai te abençoar. Dieu va te bénir. Faça isso, faça isso. Fais cela, fais cela. Convida as pessoas para se conectar conosco. Convide tout le monde para être en connexion avec nous. E Deus vai te fazer o bem. Et Dieu va te bénir. Estou a ver os papás estão aí conectados. Estou a ver os papás estão a se conectar Estou a ver déjà. o papá militão, estou a ver os outros estão aí. Je vois papa militant et les autres aussi. Se conecta, já queremos começar o nosso culto. Connecte-toi puisque nous voulons commencer avec notre culte. Deus seja louvado. Que Dieu soit loué. Bien aimé, oui, pour les nazolo bandenge wana. Lelo tozo kumisa mutu moko. Nalingi na kadiselo mutu ngo mukolo moko ezalaki na bansete misatu. Na ngomba moko abeza Golgotha. Aïe aïe aïe. Il y avait trois bien-aimés sur la montagne de Golgotha ces jours-là. Mais l'homme que toi et moi voudrons élever n'est pas celui qui était cloué na croix à gauche, non. Asa o ezalaki na croix le moko na mobali te. Na ebite soki mutu moko azo comprendre nga déjà awa. Nalingi na tanga Yesu koyo. Soki na tangi eke mwana na Nzambe moko aza kuna nalingi a réagir. J'allais dire à Cotin ce soir que la personne que nous sommes venus adorer aujourd'hui, ce n'est pas celui qui était à gauche à la montagne de Golgotha, ce n'est pas non plus celui qui était à droite, mais j'aimerais te le dire avec joie, c'est celui qui était au milieu, celui qui était pendu au milieu, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, l'homme de Galilée. Il mérite l'adoration ce soir. C'est pourquoi j'aimerais encore t'inviter à acclamer très fort pour cet homme. Jésus. Aplaude fortemente pela glória do Senhor. Nous allons applaudir fortement pour la gloire de l'Éternel. On acclame très fort alors que le frère Patrice Moubiaï est en train de faire son entrée. Nous applaudissons très fort. Patrice Moubiaï. Le voilà en train de venir alors que l'Assemblée est en train d'acclamer. Nous applaudissons très fort. Amen. Alléluia. E vamos agradecer a Deus. Nous allons glorifier l'Éternel pela esta oportunidade que Ele nos concedeu. pour cette opportunité qu'il nous a permis. Para nós estar mais uma vez presente nas vossas casas. Pour être encore une fois de plus présent dans votre maison. E Ele que nos deu a força. Lui qui nous a donné la force. Ele que nos deu a energia. Lui qui nous a donné l'énergie. Rendemos graças a Deus, oremos. Eterno Pai, mais uma vez obrigado pela sua força, pela disponibilidade e pela energia que tu concedeste a nós para estar mais uma vez à frente para transmitir a sua palavra. Papai, seja glorificado, seja exaltado porque tu é tudo para nós.
olhando o que está a se passar neste momento no mundo atual, nós não podemos ficar ingratos e nós não podemos ficar calados. Isto é a razão que nós temos de exaltar neste momento. Seja glorificado, seja exaltado nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento e na vida daqueles também que vão se conectar conosco daqui a bocado. Abençoa a vida deles, abençoa as famílias que estão neste momento a nos acompanhar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amen. Amém. Amen. Deus abençoa mais uma vez a sua vida. Dieu bénit une fois de plus ta vie. Deus abençoa mais uma vez a sua família. Une fois de plus que Dieu bénit ta famille. Deus abençoa você que está neste momento conectado conosco. Dieu te bénit, toi qui es connecté en ce moment avec nous. E a Bíblia diz: o homem não viverá só do pão, La Bible dit que l'homme ne vivra point du pain, mas de todas as palavras que saem na boca do Senhor. mais de la parole qui sort dans la bouche du Seigneur. É a palavra que nós trouxemos nesta manhã. Et la parole que nous te donnons ce matin E a palavra que vai te abençoar. est la parole qui va te bénir. Deus abençoa vocês que estão neste momento junto com a sua família. Dieu te bénit, toi qui es ensemble avec ta famille, Porque a palavra desta manhã é uma bênção para ti. puisque la parole de ce matin est une bénédiction pour toi. Estamos no livro do Efésio, Nous sommes dans le livre de Éphésiens, no seu capítulo 4, dans son chapitre 4, verso 22 a 24. dans ses versets 22 jusqu'à 24. Efésio capítulo 4, Éphésiens chapitre 4, verso 22 a 24. versets 22 até 24. Estamos na sua espera, você que está nos acompanhando, pega a sua Bíblia Nous sommes en attente de toi qui es en train de nous accompagner. Prends ta Bible e prepara também o seu caderno, et prépare aussi ton cahier. porque o que nós estamos a transmitir Puisque ce que nous sommes en train de transmettre vai te ajudar muito va te ajouter. e tem que escrever aquilo e apontar também o que nós vamos partilhar nesta manhã. Et cela doit être écrit et tu dois partager ce matin. Vamos fazer a leitura. Nous allons faire la lecture. O nosso irmão vai começar a primeira leitura em língua francesa. Notre bien-aimé va commencer la lecture dans la langue française. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, dans le verset 22 jusqu'à 24. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme qui vous a été autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. 23. Et à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée. 24. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte qui produit la vérité. Amém. Você que está nos acompanhando, eu vi o Papa Zeca mandou a mensagem que não tem som. Confirma ainda aí se já tem som, nos dá sinal. Je viens de voir un message de Papa Zeka disant qu'il n'y a pas de son. Nous attendons ton signal pour la confirmation. Se tem som, você que está nos acompanhando, se tem som, nos avisa aí para nós saber organizar aqui. Porque eu vi alguém mandou mensagem que ele falou que não tem som. Não está a se ouvir. Je vois un message et je demande à celui qui est en train de nous capter avec le son que nous faire signe afin de pouvoir arranger les choses ici. Confirma ainda aí se já tem som. Confirme là-bas si tu as déjà un son.
Confirma ainda aí se já tem som. Confirme si vous avez déjà le son. Est-ce que tu peux encore acclamer devant pour la gloire de Dieu en poussant les cris de joie? Est-ce que vous pouvez acclamer devant pour la gloire de Dieu? Confirma, nós estamos na sua espera. Confirme, nous sommes à ton attente. Alléluia! Alléluia! Yebisa muninga na yo lelo sataza na problème. Yebisa na lusito benevis. Yo kana yo kayo. Est-ce que vous vivez sous sataza na problème? Bien aimé, oyeli pona ina zolo bandenge wana. Lelo tozokubisa mutu moko. Balingi na kaniselo mutu yango mukolo moko ezalaki na bansete misatu. Na ngombo moko abetaka Golgotha. Aïe, aïe, aïe. Il y avait trois. Confirma, estamos na sua espera. Se já tem som, nos confirma. Confirme-nous, nous sommes à ton attente si tu as déjà le son. N'est pas celui qui était cloué na croix à gauche, non. Asa oyo ezalaki na croix pour liboko ya mobali te. Nayebi te soki mutu moko azokomprendre nga déjà awa. Está nos ouvir? Est-ce que vous êtes en train de nous entendre? J'allais dire à Cotin ce soir que la personne que nous sommes venus adorer aujourd'hui, ce n'est pas celui qui était à gauche à la montagne de Golgotha, ce n'est pas non plus celui qui était à droite, mais j'aimerais te le dire avec joie, c'est celui qui était au milieu, celui qui était pendu au milieu, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, le lion de la tribu de Juda, l'homme de Galilée. Il mérite l'adoration ce soir. C'est pourquoi Deus te abençoa, Deus te abençoa, Deus te Que Dieu te abençoa. bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Estamos a continuar a pregação. Nous sommes à continuer cette prédication. Estamos no livro do Efésios, capítulo 4, Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, no seu versículo 22 a 24. dans ces versets 22 jusqu'à 24. O nosso bem-amado vai nos ajudar na leitura, Notre bien-aimé va nous aider avec la lecture, porque nós estamos a trabalhar com alguém que está a interpretar a pregação em língua francesa. Nous sommes en train de travailler avec quelqu'un qui est en train de nous aider à transmettre la langue française. E começamos primeiro a leitura na língua francesa. Et nous allons commencer la lecture avec la langue française. Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, dans le verset 22 jusqu'au verset 24. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme qui vous étiez autrefois, et que le désir trompeur mène à la ruine, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Amen. Amen. Efésios capítulo 4, verso 22 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Isto é, deve abandonar os velhos costumes e maneiras antigas de viver, corrompidos por desejo enganador, e devem renovar a vossa mentalidade, seguindo os critérios do Espírito. Vivam, portanto, uma vida nova, uma vida digna da nova humanidade, criada à imagem de Deus, baseada na justiça e na santidade que vem da verdade. Palavra do Senhor. Amen. Nesta manhã nós queremos falar sobre a saúde mental.
Ce matin, nous voulons parler de la santé mentale. É muito importante para nós prestar atenção no que vai se falar nesta manhã. Ce matin est très important de faire attention de ce qui va se parler ce matin. E vamos falar sobre a saúde mental. Nous allons parler de la santé mentale. Se nós voltarmos na Bíblia, vou pegar o verso 23, Si nous retournons dans la Bible, nous allons lire le verset 23 de Efésios capítulo 4. du Éphésiens 4. E a Bíblia diz: La Bible dit: e deve renovar a vossa mentalidade. et à être renouvelé par le changement de ce qui est orienté votre pensée. Amém. Amen. E a Bíblia diz: e devemos renovar a nossa mentalidade. La Bible dit que nous devons renouveler le changement de notre pensée. Estamos a falar sobre a saúde mental. Nous sommes en train de parler de la santé mentale. Porque a nossa mente reflete a nossa vida. Parce que nos pensées reflètent notre vie. A nossa mente determina o estado da nossas vidas. Parce que les pensées déterminent la santé de notre vie. Amém. Amen. Amém. Amen. Vamos primeiro começar a definir as palavras Nous allons premièrement définir les mots que nós demos aí como tema. que nous avons ici comme thème. Nós falamos a saúde mental. Nous allons parler de la santé mentale. Talvez você que está nos acompanhando Peut-être toi qui nous suis, vai se perguntar: tu peux te demander mas a saúde mental como se eu não estou louco? pourquoi la santé mentale si je ne suis pas fou. Amém. Amen. É muito importante nos acompanhar. C'est très important, accompagne-nous. Deus vai te abençoar. Dieu va te bénir. O que é a saúde? C'est quoi la santé? A saúde La santé, é o estado c'est l'état de uma pessoa. d'une personne. A saúde La pensée, é o estado. c'est l'état. A saúde La santé é o estado est l'état de uma coisa. d'une chose. O que é a mentalidade ou a mente? C'est quoi les pensées ou la mentale? A mentalidade é a maneira de pensar. La mentale, c'est la manière de penser. A mentalidade é a maneira de julgar uma pessoa ou uma coisa. Le mental, c'est la manière de juger quelqu'un ou une chose. E agora a Bíblia diz: nós devemos renovar a nossa mentalidade. La Bible nous dit que nous devons renouveler nos pensées. Deus também se preocupa do estado da sua forma de pensar. Dieu aussi se préoccupe de la manière dont tu penses. Porque a maneira que você pensa Parce que de la manière que tu penses determina a sua vida. détermine ta vie. E é por isso, nesta manhã, Voilà le pourquoi ce matin, queremos chamar a atenção numa pessoa. nous voulons t'appeler attention. Você que está nos acompanhando Toi qui nous suis, tem que prestar bem atenção fixe l'attention ici no que você pensa. dans ce que tu penses. Porque muita gente, Puisque beaucoup de monde, neste momento, dans ce moment, aqui neste mundo que nós vivemos, dans ce monde où nous vivons, a vida deles ces vies não está aí à frente n'avancent pas por causa do estado dos teus pensamentos. parce qu'il y a quelque chose dans ses pensées. O que você pensa Ce que tu penses afeta a sua vida. affecte ta vie. A sua forma de ver as coisas Ta manière de voir les choses afeta também a sua vida. affecte ta vie. Nas nossas vidas, Dans notre vie, para nós evoluir, pour évoluer, tudo depende do estado dos teus pensamentos. tout dépend de la manière dont nous pensons. É muito importante. C'est très important. O Deus Dieu não precisa somente da nossa fé, ne précise pas seulement de notre foi, mas mais também as palavras que saem nas vossas bocas ou nas nossas bocas. également nos paroles qui sortent dans nos bouches ou dans tes bouches. Amém, 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 amém. Amen. As coisas boas Les bonnes choses não se produzem por acaso. ne se produisent pas par hasard. Amém. Amen. As coisas boas Les bonnes choses que nós precisamos nas nossas vidas, que nous précisons dans nos vies, que nós precisamos de ver a se realizar na família que nós encontramos, que nous précisons de voir se réaliser dans les familles que nous vivons, não se produzem por acaso. ne se produisent pas par hasard. Devemos decidir de fazê-lo. Nous devons décider de faire.
Como é que nós decidimos de fazer ou de fazer produzir as coisas boas na nossa vida? Comment est-ce que nous décidons de faire des bonnes choses dans nos vies? A partir dos nossos pensamentos, C'est à partir de nos pensées. a partir da sua mentalidade. C'est à partir de nos mentales. É muito importante para você entender essas coisas. C'est très important que tu comprennes ces choses. Porque se a tua mentalidade Puisque si tes pensées, tem problema, tes problèmes, o restante também da sua vida le reste de ta vie aussi também vai ter problema. aura aussi de problèmes. Eu não estou a se referir aqui de uma pessoa que tem uma pessoa louca ou louco. Je ne me réfère pas d'une personne fou ou folle. Estou aqui a falar de uma pessoa normal, Je suis en train de parler d'une personne mas tem normale, problema mental. mais il a des problèmes mentaux. A forma dele de pensar é muito negativa em relação à palavra de Deus. La manière dont il pense est différente en relation avec la parole de Dieu. Quer dizer, uma pessoa que pensa sempre negativo Une personne qui pense toujours dans les négativités. e uma pessoa que não acredita as coisas boas na vida. Une personne qui ne crée pas d'avoir de bonnes choses. E uma pessoa que se sente sempre incapaz na vida. Une personne qui se sent toujours incapable. E é por isso a Bíblia diz: Voilà le pourquoi la Bible dit, devemos renovar a nossa mentalidade. nous devons renouveler nos pensées. É muito importante, papá, mamãe. C'est très important, papa et maman. Você que está nos acompanhando, Toi qui nous suis, a partir das nossas formas de pensar à partir de notre manière de penser ou de julgar as coisas, ou de juger les choses, amém? amen. É muito importante C'est très important para a sua mente. pour ta mente. Amém? Amen. Se você quer progredir na vida, Si tu veux évoluer dans ta vie, você deve mudar a sua mentalidade tu dois changer la manière de penser no sentido positivo. dans le sens positif. Amém, amém, Amen. amém. Amen. Estamos a falar sobre a saúde mental. Nous sommes en train de parler sur la santé mentale. Muita gente Beaucoup de gens aqui neste mundo dans ce terre sempre pensa as coisas negativas. pensent toujours négativement. Amém. Amen. Não esquece. N'oublie pas, Quando você pensa as coisas negativas, lorsque tu penses négativement, na sua boca dans ta bouche também vai sair sempre as palavras negativas. sortira toujours des paroles négatives. Hoje em dia, Aujourd'hui, nas nossas igrejas, dans nos églises, em toda parte do mundo, dans toute la terre, temos muita gente nous avons beaucoup de gens que sofre essa doença, qui souffrent de cette maladie, a doença mental. la maladie mentale. Ele tem a dificuldade de pensar as coisas boas. Il a la difficulté de penser les bonnes choses. Tudo que passa na mente dele são as coisas Tout negativas. ce qui se passe dans sa tête sont des choses négatives. Isso está na base de muitas complicações na vida do ser humano. Ceci fonde la base des difficultés dans la vie humaine. Amém. Amen. Vamos abrir de novo Mateus capítulo 12. Nous allons ouvrir de nouveau le livre de Matthieu, chapitre 19, Mateus 12, chapitre 12, versículo 36 a 37. dans son verset 36 et 37. Abra sua Bíblia, você que está nos acompanhando aí. Ouvre la Bible, toi qui nous accompagnes. Mateus capítulo 12, Matthieu, chapitre 12, verso 36 a 37. dans ces versets 36 jusqu'à 37. O nosso irmão vai fazer a leitura. Notre bien-aimé va faire la lecture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 12, dans ces versets 36 et 37. Ainsi dit la parole de Dieu. Amém. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. 37. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Amen. O irmão repete de novo a leitura. Nous allons répéter de nouveau la lecture. Matthieu chapitre 12, verset 36 jusqu'à 37. Or, je vous le déclare,
Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou tu seras condamné. Amen. 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 Mateus capítulo 12, 36 a 37. Assim diz a palavra do Senhor. Amen. Digo-vos que no dia do juízo, cada terá de dar contas a Deus por toda palavra inútil que tenha dito. Digo-vos que no dia de juízo, cada terá de dar contas a Deus por toda palavra inútil que tenha dito. E é pelas tuas palavras que no dia do juízo Deus te há de declarar inocente ou culpado. Palavra do Senhor. Amen. Amém, papá, mamã. Amen. E a Bíblia diz, La Bible dit, no dia do julgamento, dans le jour du jugement, cada de nós, chacun de nous terá de dar conta rendra compte em relação às palavras inúteis ou desnecessárias en relation des paroles qui n'ont pas de fondement que saem na sua boca ou que saía na sua boca. prononcées dans nos bouches. E a Bíblia acrescentou no versículo 37 Et la Bible ajoute dans le verset 37 quer dizer, nós todos vamos ser julgados em relação às palavras que saem nas nossas bocas. c'est-à-dire que nous tous serons jugés en fonction des paroles qui sortent dans nos bouches. Presta bem atenção. Prête attention. Cada de nós será julgado em relação às palavras que saem na sua boca. Chacun de nous sera jugé de la manière dont les paroles sortent de notre bouche. As palavras que saem nas nossas bocas têm grande impacto. Les paroles prononcées dans nos bouches têm de l'impact. E a palavra que sai nas nossas bocas tem grande impacto no mundo espiritual. Et les paroles qui sortent dans nos bouches têm de l'impact dans le monde spirituel. E devemos ter a noção do que acontece quando a gente lança as palavras. Nous devons ter la notion des paroles qui sortent dans nos bouches. Amém. Amen. E a Bíblia diz que cada de nós será julgado em relação às palavras que ele fala. La Bible dit que chacun de nous sera jugé en relation avec les paroles qui sont dans nos bouches. E a Bíblia acrescenta mais. La Bible ajoute en disant, Nos fala o seguinte: il nous dit, pela abundância do coração, par l'abondance du cœur, que a boca fala. que la bouche parle. E o coração que a Bíblia nos fala aqui, Et le corazon que la Bible nous parle, le cœur que la Bible nous parle, não é o coração biológico. c'est pas le cœur biologique. Quando a Bíblia fala do coração, Lorsque la Bible parle du cœur, e a Bíblia refere do teu espírito, la Bible se réfère de ton esprit, o que você pensa. ce que tu penses. Amém. Amen. E você não pode falar nada Tu ne peux pas dire quelque chose o que você não pensaste. qui ne vient pas de tes pensées. Quer dizer, tudo que sai nas nossas bocas C'est-à-dire tout ce qui sort dans nos bouches começa primeiro por dentro de nós. commence premièrement dans nos pensées. E a Bíblia diz, La Bible dit, será julgado tu seras jugé pelas palavras que saem na sua boca. selon les paroles qui sortent dans ta bouche. Ou numa outra forma, D'une autre manière, você vai viver tu vas vivre o que está nos teus pensamentos. ce qui est dans tes pensées. Você vai viver Tu vivras o que você fala. de ce qui sort dans ta bouche. Porque as palavras Parce que les paroles é semente que nós lançamos. sont des semences que nous sémions. São as palavras que nós semeamos Ce sont les paroles que nous sémions nas nossas vidas dans nos vies e na vida das pessoas. et dans les vies des personnes. Amém. Amen. Muito de nós, Beaucoup de nous, as nossas vidas se encontram bloqueadas. nos vies se rencontrent bloquées. Não é porque o bruxo da sua família te amarrou. Non parce que alguém ou un féticheur de ta famille te bloque. Não é porque as pessoas falam mal de ti. C'est pas parce que quelqu'un a mal parlé de toi. É você próprio que amar a sua vida. C'est toi seul qui lève mal ta vie. Pela sua forma de pensar. Dans ta manière de penser. Amém, papá. Amen. Amém, mamã. Amen. E é muito importante para você entender essas Et c'est coisas. très important que tu comprennes ces choses. A partir desta manhã,
À partir de ce matin, eu quero para você mudar a sua forma de pensar. j'aimerais que tu changes ta manière de penser. Começa a renovar primeiro a sua mente. Commence premièrement à renouveler tes pensées. Deixa que a palavra desta manhã Laisse que la parole de ce matin para tratar a sua mente. traite ta mentale. Arranca todos os pensamentos negativos. Tire toutes les pensées Porque négatives. você pode ter a fé, Puisque tu peux avoir la foi, como muitos falam. comme beaucoup de gens le disent. Deus existe. Dieu existe. Eu acredito em Deus. Elle crée en Dieu. Mas se na tua boca Mais si dans ta bouche, as palavras que saem les paroles qui sortent não concordam ne concordent pas com a palavra do Senhor, avec la parole de Dieu, você vai tu viver vas o vivre que você costuma ce pronunciar. que tu as l'habitude de parler. Porque a palavra tem poder. Parce que la parole, No livro de Provérbios, dans le livre de Proverbes, capítulo 18, dans son chapitre 18, verso 21, verset 21, é versículo popular c'est un verset populaire que todos conhecem. que tous connaissons. Todos costumam falar aquilo. Tous parlons de cela à chaque fois. Provérbios 18, 21. Proverbes chapitre 18, verset 21. Nous allons commencer la lecture avec la langue française. Amen. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Proverbes chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Amen. O irmão começa no 20, começa mais no 20. Nous allons commencer dans le chapitre 20, dans le verset 20. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Chacun goûtera à satiété les fruits de ses paroles et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Amen. Amen. Provérbios 18, 20 a 21. Cada recolhe o fruto das suas palavras. Papá, mamãe, presta bem atenção. Papa et maman prêtent bien attention. Porque nós temos o hábito de acusar e procurar sempre os culpados das nossas Puisque vidas. nous avons l'habitude d'accuser les personnes dans nos vies. Enquanto que a Bíblia diz, Au moment où la Bible nous dit, cada chacun de nós de nous vai recolher rassasiera o fruto das suas palavras les fruits de ses paroles e alimentar-se daquilo que elas produzem. et manger de ses fruits. A morte La mort e a vida et la vie estão sont à mercê da língua. au pouvoir de la langue. Os que com ela se deleitam Ceux qui se rassasient sofrerão vont souffrir as consequências. les conséquences. Amém, papá? Amen. E olhando nesse versículo, talvez também você conhece. Vu ce verset, peut-être tu connais aussi. Esse versículo, quando eu descobri esse versículo, Lorsque j'ai découvert ce verset, criou medo em mim. ça m'a fait peur. Muitos de nós Beaucoup de nous, entramos nas igrejas, nous entrons dans des églises. mas até hoje Mais jusqu'aujourd'hui, as nossas bocas ainda não se converteu. la bouche n'a pas encore confessé. Amém. Amen. Muitos de nós Beaucoup de nous falamos porque conhecemos Deus, disons que nous connaissons Dieu, mas as nossas bocas mais nos bouches ainda não conhecem Deus. ne connaissent pas Dieu. Porque a nossa forma de falar, Puisque la manière dont nous parlons, a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. aqui a Bíblia não está a mencionar o nome do diabo ou demônio. Ici, la Bible ne mentionne pas le nom du diable ou du démon. A Bíblia diz o seguinte: La Bible nous dit ceci. cada de nós Chacun de nous vai receber, rassasiera, vai recolher va et rassasiera o fruto das suas palavras. les fruits de ses paroles. Quer dizer, o que você fala C'est-à-dire, ce que tu parles acerca da sua vida concernant ta vie, são as coisas que vai acontecer na sua vida. ce sont les choses qui vont s'accomplir dans ta O vie. que você nega Ce que tu refuses na sua vida dans ta vie são também as coisas que não vai acontecer na sua vida. sont les choses qui ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Eu vou te dar um exemplo. Je vais te donner un exemple. Por exemplo,
Un exemple, Você, na forma que estás aí a nos acompanhar, dans la manière que tu es en train de nous accompagner, você não costuma acreditar tu ne crées pas que haverá mudança na sua vida. que viendra un changement dans ta vie. Todos os dias você sempre fala as palavras negativas acerca da sua própria vida. Tous les jours, tu ne fais que prononcer des paroles négatives sur ta vie. Você pode entrar na igreja, Tu peux entrer dans l'église, pode se encontrar com o servo de Deus, tu peux te rencontrer avec le ele serviteur, pode orar acerca de il ti, peut prier pour toi, mas se você próprio confessa outras coisas, mais si tu confesses autre chose, vai ter a dificuldade de viver aquelas palavras que o servo de Deus declara acerca da sua vida. tu auras des difficultés de vivre les choses que le serviteur déclare sur ta vie. Por quê? Pourquoi? O mundo espiritual Parce que le monde spirituel é dividido em duas partes. est divisé en deux parties. Quando você pronuncia as coisas boas, Lorsque tu parles des bonnes choses, os anjos do Eterno les anges célestials recebem aquelas palavras, reçoivent ces paroles, vão ativar aquelas palavras ils vont activer ces paroles para se realizar na sua vida. pour que ça se réalise dans ta vie. E quando você fala as coisas negativas, Lorsque tu prononces des paroles négatives, os anjos do diabo les anges diaboliques pegam também aquelas palavras, vont prendre aussi ces paroles, ativa na sua vida. ils vont l'activer dans ta vie. Vou ir mais além. Je vais encore plus loin. Como é que a praga funciona? Comment est-ce que la malédiction fonctionne? Você vai ver alguém pronunciou as palavras mal acerca da tua vida. Tu verras qu'une personne parle des mauvaises paroles sur ta vie. Depois de algum tempo, Après un temps, aquelas palavras começou a se realizar na sua vida. ces paroles commencent à se réaliser dans ta vie. Papá, mamãe que está nos acompanhando, Papa et maman qui nous suivent en ce moment, presta bem atenção. prête attention. Estamos a procurar os bruxos em todo lado, Nous sommes en train de chercher des féticheurs dans tous les côtés. enquanto que nós os próprios Au moment où nous somos os bruxos das nossas próprias vidas ou das nossas próprias famílias. sommes féticheurs de notre propre vie ou de notre famille. Amém. Amen. Amém. Amen. Suponhamos, Nous allons s'appuyer. se eu, o pastor Patrício, Si moi, pasteur Patrice, todos os dias de manhã, tous les jours le matin, sempre eu falo o seguinte: je dis ceci. Deus, Dieu, eu não vou morrer jovem, je ne peux pas mourir jeune. vou envelhecer Je vais vieillir junto com meus filhos. ensemble avec mes enfants. Aquilo são as palavras que eu estou a semear. Ce sont les paroles que je suis en train de planter. O que eu estou a semear, Ce que je suis en train de planter, baseado no provérbio 18, 20 a 21, me basant sur le proverbe 18, 20 La à Bible 21, dit- la Bible dit, cada de nós chacun de nous vai recolher goûtera o fruto das suas palavras. les fruits de ses paroles. Quando eu falo, Senhor, eu não vou morrer agora, Lorsque je dis, Seigneur, je ne veux pas mourir aujourd'hui, vou envelhecer junto com meus je filhos, veux vieillir avec mes enfants, essas palavras tratam a minha saúde. ces paroles traitent ma vie. E essas palavras tratam a velhice. Et ces paroles traitent la vieillesse. A idade pode avançar, l'âge, L'âge peut avancer, mas eu vou ter sempre a força. mais je vais avoir toujours la force. Porque a Bíblia diz, Puisque la Bible dit, a palavra de Deus la parole de Dieu é remédio da vossa saúde. est une manière de rénover la santé. E a palavra de Deus La parole de Dieu, é remédio da vossa saúde. c'est le remède de notre santé. Amém. Amen. Cada vez que você fala acerca da tua saúde Chaque fois que tu parles de ta santé, e as coisas boas, des bonnes choses, pouco importa as informações que você recebe. peu importe les choses que toi tu reçois. Você pode receber uma informação negativa, Tu peux recevoir une information négative, os doutores podem explicar o seu estado, les docteurs peuvent te donner ton état de santé. amém? Amen. Mas você, como uma pessoa que conhece a palavra de Deus, Mais de la manière que tu connais la parole de Dieu, você não pode confessar o que eles acabaram de te tu transmitir. ne peux pas créer dans ce qu'ils t'ont transmis. Porque no mundo espiritual, Parce que dans le monde spirituel, os espíritos les esprits ficam à espera gardent
a ouvir o que vai sair nas nossas bocas para ele receber. De entendre ou d'écouter ce qui vont salir dans nos bouches pour capter. No livro do Salmo, Dans le livre de Psaume, o Davi falou o seguinte: David dit ceci: Senhor, Seigneur, coloca sentinela nos meus lábios. mets un sentinelle dans ma bouche. Por quê? Pourquoi? Para controlar as palavras que saem da boca dele. Pour contrôler les paroles qui vont sortir dans sa bouche. Porque as palavras têm grande impacto, no mundo espiritual, papá, mamãe que está nos acompanhar. Parce que les paroles ont de l'impact dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel. Tudo começa a partir da sua mentalidade. Tout commence dans les pensées. Temos pessoas, Nous avons des personnes, antes de chegar no hospital, avant d'arriver à l'hôpital, ele próprio já fez a análise do que eles têm no corpo. lui-même, il a déjà fait l'analyse de ce qu'il y a dans son corps. Está aí com o doutor, Il va visiter, il doit être avec le docteur, mas ele próprio já na mente dele mais lui-même, dans ses pensées, mentalizou que eu tenho HIV, analysons que j'ai de VIH. amém? Amen. Ele está aí com o doutor, Il va visiter le docteur sem fazer análise sans toutefois faire l'analyse medicinal, médecine, mas ele próprio já fez autoanálise na mente dele que eu vou morrer, estou a ver, parece que não vou ver o dia da manhã. lui-même il analyse et il dit que j'ai déjà vu que je vais mourir et que je ne veux pas voir le jour de demain. Aquilo é problema mental que Ça você c'est un tem. problème mental que tu as. E quando você vai chegar no hospital, Le moment où tu vas arriver à l'hôpital, você vai ouvir na boca do doutor tu vas entendre dans la bouche du docteur o que você pensaste. ce que tu étais en train de penser. Amém. Amen. Quem trouxe aquilo? Qui est-ce qui t'a donné cela? Não é o diabo? Ce n'est pas le diable. Quer dizer, você próprio já criaste aquilo na tua mente que você tem aquela doença. C'est-à-dire que toi-même tu as créé cela dans tes pensées. Que tu Povo de avais Deus que está nos acompanhando neste momento. serviteur de Dieu, peuple de Dieu qui est en train de nous suivre en ce moment. Muito atenção. Preste attention. Muito atenção. Attention, attention. Muita atenção. Attention, attention. As palavras que você pronuncia. Avec les paroles que tu parles. Amém. Amen. E a Bíblia diz: La Bible nous dit, a morte la mort e a vida et la se vie encontra na língua. sont au pouvoir de la langue. A morte La mort e a vida et la vie se encontra sont au pouvoir na sua de língua. la langue. Se encontra na sua língua. Sont au pouvoir de la langue. Se você quer viver, Si tu veux vivre, depende das palavras que você fala acerca da tua vida. dépend des paroles qui sortent dans ta bouche concernant ta E vie. se você também quer morrer, Si tu veux mourir, vai depender do que você fala. tout dépend de ce qui sort dans ta vie. Olha na sua volta. Regarde autour de toi. Olha na sua família. Regarde dans ta famille. Aquelas pessoas que você conhece, Les personnes que tu connais, que tem sempre os pensamentos negativos. qui ont toujours des pensées négatives. Se você reparaste a vida deles, Si tu répares bien ces vies, são as pessoas que sofrem. sont des personnes qui souffrent. Eles procuram acusar os inocentes. Ils cherchent à accuser des personnes innocentes. Enquanto que eles próprios que têm aqueles pensamentos Au na mente. moment où c'est lui-même qui a ses pensées dans sa tête. Quando você começa a pensar mal acerca da sua própria vida ou acerca das pessoas, Lorsque tu penses mal concernant ta vie ou la vie des autres, e quando você dorme, lorsque tu dors, vai receber as imagens dos teus pensamentos. tu recevras les images de tes pensées. É por isso a Bíblia diz: C'est le pourquoi que la Bible dit, devemos renovar. Tem que nous renovar. devons renouveler. O primeiro inimigo da sua vida Le premier ennemi de ta vie, não é o teu pai, ce n'est pas ton père, não é o teu tio, ce n'est pas ton não oncle, é a tua ce tia, n'est pas ta não é a tante, tua esposa, ce n'est pas ta femme, não é o teu marido. ce n'est pas ton mari. É os teus pensamentos. Ce sont tes pensées. É os teus pensamentos. Ce sont tes pensées. Se você vai combater, Si tu vas combattre, tem que combater primeiro os teus pensamentos. premièrement, combattre tes pensées. Amém. Amen. Tem que combater primeiro os teus pensamentos. Premièrement, combattre tes pensées. Tem que combater primeiro os teus pensamentos. Premièrement, combattre tes pensées. Amém. Amen. Amém. Amen. Quantas vezes que você próprio já enfeitiçaste a sua própria vida? La
La question est de savoir combien de fois que tu as infecté ta vie. Amém? Amen. Confessando as derrotas. Confessando as derrotas. Confessant la perte ou les chutes. Confessando as palavras ruins. Confessant des paroles ruines. Amém. Amen. Vocês têm que desafiar os teus pensamentos. Il faut désafier tes pensées. Renovar a sua mente. Renouveler tes pensées. Se você quer receber as coisas boas, Si tu veux recevoir des bonnes choses, aprende a pensar também as coisas boas. apprends à penser des bonnes choses. Se você quer ver as coisas boas acontecer na tua Si vida, tu veux voir l'accomplissement des bonnes choses dans ta vie, aprende a confessar também as coisas boas. apprends à parler des bonnes choses. Quando você tem a mentalidade medíocre, Lorsque tu n'as que des pensées médiocres, a tua vida será limitada ta vie sera limitée e bloqueada. et bloquée. Porque teus pensamentos, Parce que tes pensées, a tua mentalidade tes pensées é medíocre. est médiocre. Não cresce. Ça ne grandit pas. Não tem bons pensamentos. Tu n'as pas de bonnes pensées. Automaticamente, Automatiquement, a sua vida vai ficar bloqueada. ta vie sera bloquée. Porque você não pode evoluir Puisque tu ne peux pas évoluer na sua vida dans ta vie, enquanto que os teus pensamentos au moment où tes pensées não pensa, não acredita naquelas coisas boas. ne créent pas dans de bonnes choses. A progressão de uma pessoa La progression d'une personne começa primeiro no seu estado mental. commence premièrement dans son état de pensée. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Deus abençoa você. Dieu te bénit. Você que está nos acompanhando. Toi qui nous suis. O diabo, Le diable ele não tem poder de entrar na sua vida n'a pas le pouvoir d'entrer dans ta vie se você não lhe deixa o acesso. si tu ne lui as pas donné l'accès. Amém. Amen. O diabo Le diable não consegue te tocar ne peut pas te toucher se você não lhe deixa o acesso. lorsque, au moment où tu n'as pas encore donné. Temos uma L'accès. categoria das pessoas. Nous avons la catégorie des personnes. Ele, quando recebe uma notícia negativa do seu próximo, Lui, lorsqu'il reçoit une notice négative de son prochain, ele fica contente. tu vas le voir content. Por quê? Pourquoi? Porque ele sempre pensa mal. Parce qu'il pense toujours mal. Amém. Amen. Ele fala, olha, e ele está doente. Lorsqu'on lui dit il est souffrant. Ele logo, quando vai receber aquilo, fala, é assim, ele mesmo vai morrer. C'est une bonne nouvelle pour lui. Il va mourir. Amém. Amen. Por que nós se comportamos assim? Pourquoi est-ce que nous nous comportons comme ça? Amém. Amen. Por que nós se comportamos assim? Pourquoi nous nous comportons comme ça? As pessoas sempre pensam mal. Les hommes pensent mal. Você pode lhe dar uma notícia boa. Tu peux lui donner une bonne nouvelle. Ele não vai acreditar naquela Il ne notícia. peut pas accepter cette notice. Porque a mente dele pensa nas coisas negativas. Parce que sa mentale pense des choses négatives. Vou aproveitar nessa pregação para te dar um conselho. Je vais profiter dans cette prédication pour te donner un conseil. Papa, mamãe jovem, Papa, maman jeune, estou a te dar je conselho. veux te donner un conseil. Como teu irmão, Comme ton frère, como servo de Deus, comme serviteur de Dieu, num bocadinho dessa experiência que nós temos, dans des peu que nous avons comme expérience, vimos muitas coisas. nous avons vu beaucoup de choses. E vou te dar um conselho gratuito. Je veux te donner un conseil gratuit. Todas as pessoas que pensam mal Tout homme qui pense mal acerca da sua própria vida, concernant sa propre vie, acerca da vida das pessoas, concernant la vie des autres, não pode fazer amizade com ele. tu ne peux pas faire l'amitié avec lui. Senão ele vai afetar também a sua vida. Sinon, il va aussi infecter ta vie. Amém. Amen. Você tem a liberdade de escolher quem que você vai andar com ele. Tu as la liberté de choisir avec qui tu peux marcher. Porque as pessoas que pensam bem Puisque les personnes qui pensent bien, vão te incentivar também para você ter uma visão mais ampla. ils vont t'encourager d'avoir une vision un peu longue. E vai ter a visão de águia. Et tu auras la vision de l'aigle. Amém, povo de Deus. Amen. Amém, povo de Deus. Amen. Vamos abrir o nosso livro. Nous allons ouvrir le livre Segunda de Reis, capítulo 4, verso 1 a 2. Deuxième de Rois, chapitre 4,
verset 1 jusqu'à 2. Seconde à Jureil, capítulo 4, verso 1 a 2. Deuxième de Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2. Nous allons commencer la lecture dans la langue française. Amen. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Deuxième de Rois, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 2. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il reverrait l'Éternel. Or, voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. 2. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Amen. 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 Segunda de Reis, capítulo 4, verso 1 a 2. A viúva de membro de grupo de profetas foi ter com Eliseu e disse, o meu marido, teu servo, morreu. Como sabes, ele era fiel ao Senhor. Agora veio credor que quer levar os meus 2 filhos como escravo. Verso 2. Eliseu perguntou-lhe, que posso eu fazer? É uma pergunta que o servo de Deus fez. Diz-me o que tens em casa. Amém. Amen. Ela respondeu, a tua serva só tem em casa uma garrafa de azeite. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Papá, mamã, Papa et maman, ela foi ter com o servo de Deus. la veuve est allée voir le disciple. Ele foi explicar o que ele estava a atravessar. Elle est allée expliquer la situation E qu'elle ele falou o traversait. seguinte, o meu marido morreu, Elle a dit ceci, mon mari est mort. mas o meu marido tinha dívida de alguém. Mon mari avait un crédit avec quelqu'un. E o dono veio, Et le propriétaire est venu. quer levar os meus filhos Il veut prendre mes enfants para se tornar um escravo. pour se tourner esclave. Porque antigamente, Parce que dans l'ancien temps, quando você deve a alguém, lorsque tu as des crédits de quelqu'un e se não tem a possibilidade de lhe entregar o que você recebeste, et tu n'as pas la possibilité de donner ce que tu la devais, ele vai pegar os membros da sua família para trabalhar a favor dele durante o tempo que vale na quantidade ou as coisas que você recebeste como dívida. il va prendre les membres de ta famille pour aller travailler en fonction du crédit que tu avais. Amém. Amen. Aí a mamã foi ter com o servo de Deus. La veuve est allée voir le serviteur de Dieu. O servo de Deus perguntou a ela, Le serviteur lui a fait une question. o que você tem em casa? Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Amém. Amen. O que você tem em casa? Qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Porque a sua preocupação, Puisque ta préoccupation, a minha forma de operar, la manière dont je opère, vai depender do que você tem em casa. dépend de ce que tu as chez toi à la maison. Amém, povo de Deus. Amen. O que você quer para Deus fazer na tua vida Ce que tu précises que Dieu fasse dans ta vie depende do que está no teu pensamento. dépend de ce que tu as dans tes pensées. Deus só vai operar Dieu va opérer segundo o que você está a pensar. selon ce que tu es en train de penser. Deus só vai operar Dieu va opérer segundo o estado dos teus pensamentos. selon l'état de tes pensées. Você nunca vai receber algo, Tu ne peux penser quelque chose, nunca você vai receber algo, tu ne peux recevoir une chose, nunca você vai receber tu algo ne peux